Olá pessoal, até o momento nós estamos estudando um pouco de cálculo financeiro, né? Então funções financeiras, trazer valor presente, valor futuro, calcular parcela, tá? O intuito de estudarmos esse conteúdo, esses cálculos financeiros, no curso de administração, é que para vocês como administradores consigam tomar decisões, decisões de investimento. Porque o simples fato de uma empresa existir já trata-se de um investimento. Tudo na empresa é uma decisão financeira em se falando de investimento. Porque se você compra alguma coisa, você está investindo na empresa. Se você vende, você está esperando um retorno. Como você vai vender, se é a prazo, se é à vista, ou como você vai parcelar, a taxa de juros que você vai cobrar, é uma decisão financeira. Quando você vai comprar alguma coisa, você vai pagar à vista, vai pagar parcelado, em quantas parcela, se você vai pagar parcelado para quem você está comprando, ou se você vai fazer um empréstimo para fazer uma compra à vista, é uma decisão financeira. Então, na administração, a gente usa a todo momento tem que estar tomando decisões financeiras. Mas só que a decisão de investir ou não tem que também estar baseada na economia, tá? A economia é essencial, tá? Então nossa matéria ela tem uma vertente teórica que é a parte de economia. Nós vamos usar essa apostila aqui da professora Lázara Fabrícia Rodrigues, tá? Eu vou disponibilizar, é um material que eu peguei na internet, então tá disponível na internet, não tem problema, tá bom? E vamos falar um pouco sobre economia, vamos usar essa apostila como apoio. Não que vocês vão ficar lendo a apostila toda, que vai ser todo o conteúdo em cima dela, mas ela vai servir de apoio, tá? Então tem a parte de definição de economia aqui, para vocês entenderem. E a gente vai usar, eu estou mandando para vocês também um vídeo da professora Luísa Sampaio, né, que são conceitos fundamentais da economia. Então o vídeo está muito bem feito, a teoria dela está muito bem montada. Então essa parte de definição de economia, vocês têm o material para ler e assistam o vídeo da professora Luísa Sampaio. O meu intuito agora aqui nessa aula é demonstrar para vocês a ligação, entender a parte financeira e aonde a gente usa isso na empresa, tá bom? Então já falei da parte financeira, vocês têm que conhecer os cálculos financeiros para tomar decisão. Só que para tomar a decisão de um investimento na empresa, você tem que analisar a economia. Então você tem que conseguir entender se o seu produto ele tem demanda, tá? Se o produto que você está vendendo, ou serviço que a tua empresa está prestando, se tem uma demanda reprimida, vale a pena investir. Como é que você analisa isso? É uma análise econômica. Você tem que entender aquela. Aí no caso aqui seria a microeconomia. A economia do seu mercado, o seu grupo. Tá? Se o seu grupo está demandando o seu produto. É sempre mais fácil vocês entenderem por exemplos. Né? A gente está agora numa época difícil da economia, né, para todo mundo. Mas se você tivesse, por exemplo, no ramo de farmacêutico, o ramo de medicina, a tua empresa estaria bem. Então não é porque a economia em geral vai mal que a economia da sua faixa de trabalho, do seu ramo de atividade também vai ruim. Você tem que analisar o seu ramo. É lógico que a economia como um todo do país influencia todas. Porque mesmo que o teu ramo esteja bem, mas se toda a economia do país está ruim, você vai acabar sendo afetado. Você vai ser menos afetado, mas você também vai ser afetado. Aí você tem que entender isso. Você tem que conhecer a economia para perceber até que ponto aquilo vai influenciar na tua empresa. E é onde você vai ter que tomar algumas decisões. Né? Eu tenho aqui nessa apostila, tá legal, tem umas perguntinhas aqui que é bom para estimular a gente, vocês entenderem aqui. Ó. Porque mesmo ganhando mais, tenho a impressão que consigo comprar menos. Olha aí. Quer dizer, por que você possa está ganhando mais, mas consegue comprar menos? Por quê? Por causa de inflação. Então a economia tem que estudar a inflação. Né? Porque às vezes, muitas vezes você tem um aumento, não é bem aumento que você tem a reposição da inflação. Só que o trabalhador ele demora um ano para ter essa reposição. Aí naquele mês ele está com o salário corrigido. No próximo mês ele já está perdendo, porque a inflação é contínua, sendo que os aumentos de salário são anuais. Então, só por isso aí você já entenderia por que acontece, você responderia essa pergunta aqui, tá? Por que os preços do supermercado dos combustíveis variam?
Por quê, pessoal? Tudo que você compra, né, combustível, produto, ele tem, é, ele tem um lastro de matéria-prima por trás dele, que são, a gente chama de commodities, vai. O mercado, no supermercado, você tem o quê? O produto alimentício, por exemplo, a safra agrícola. Então, a economia é analisada por regras de demanda. Então, por exemplo, se tem uma baixa demanda, uma alta demanda por um produto, sei lá, vamos dar um exemplo, o tomate, que está sempre, às vezes, é o vilão da inflação. Se está todo mundo comprando tomate e está faltando no mercado, ele aumenta de preço. Se tem uma geada e dá um problema na safra, ele aumenta de preço. Então, as coisas, os produtos aumentam de preço por N motivos, né? Então, por isso que tudo aumenta. Às vezes, e se um produto aumenta, ele acaba às vezes afetando o outro. Então, por exemplo, se o combustível aumenta, ele acaba afetando o aumento de quase todos os outros produtos. Por quê? Porque todos são transportados. E aí acaba afetando os produtos que não tem muito a ver com combustível, mas são transportados pelos caminhões, por exemplo. Então, quer dizer, essa regra de inflação não é fixa e é muito volátil. E a parte positiva disso, pessoal, é que a empresa precisa de um administrador para entender isso, né? Vamos lá. Ó. Por que o imposto de renda vai passar a incidir sobre a caderneta de poupança? Aqui é uma pergunta, mas aqui é uma decisão política, né? Então também existem decisões políticas. É, isso aqui é uma pergunta retórica, que por enquanto não tem essa previsão, né? O imposto de renda. Mas perceba, pessoal, hoje na economia a caderneta de poupança não paga imposto de renda. Imposto de renda é sobre o lucro. Então você fala assim, eu quero decidir onde eu vou investir. Vou investir na caderneta de poupança? Eu digo que hoje não vale a pena porque a caderneta de poupança ela paga tão pouco, a taxa de correção dela é tão baixa que mesmo não pagando imposto de renda não vale a pena, tá? Mas assim, a gente tem que saber disso. Então, por exemplo, a minha empresa está sobrando dinheiro, tá? Aonde que eu vou colocar esse dinheiro? Onde eu vou investir? Bom, para tomar essa decisão, eu tenho que analisar a economia, porque se a economia do mercado do meu produto estiver boa, eu vou investir na minha empresa. Se não está valendo a pena investir na minha empresa, então eu vou aplicar aquele dinheiro que está sobrando. E para mim aplicar aquele dinheiro, eu tenho que decidir em qual aplicação, tá? Um exemplo seria a poupança aí, que não paga imposto de renda. Um exemplo. Como é que eu tomo essa decisão? Eu tenho que saber cálculo financeiro. Perceba, pessoal, essa é a ligação. Por isso que vocês têm que entender de economia e de cálculo financeiro. Quando você vai decidir aonde você vai investir, você tem que entender de cálculo financeiro, né? Ó, por que o preço dos alimentos diminui em períodos de safra e aumenta entre safra? Isso eu já tinha até comentado, né? Então, quando eu falei lá porque o produto lá no mercado aumenta. Então, por exemplo, você tem safra, tem uma oferta maior, então é a lei de oferta e demanda, né? Então, se eu tenho uma oferta maior, a demanda fica relativamente menor em relação àquele produto, ele cai de preço, tá? Se eu tenho uma oferta menor, aquele produto vai ser mais demandado, tem mais gente precisando dele, vai faltar e o preço dele aumenta. Então, é isso que faz aumentar a inflação. Então, a gente tem que conhecer o nosso produto, da empresa que a gente trabalha, para entender como é que está a situação dele naquele momento da economia, né? Olha lá, ó. Por que existem pessoas desempregadas? Essa aí até no vídeo da professora, né, da professora Luísa, ela fala para vocês, explica sobre isso. Existe a demanda de produtos, mas também existe a demanda de mão de obra, que é a família que oferece. As famílias oferecem demanda de mão de obra e essa demanda de mão de obra no nosso mercado, ela está alta. Tem muita gente precisando trabalhar. São as pessoas que vão chegando na idade produtiva, né, chegando à maioridade, estão ali à disposição para o trabalho e acaba concorrer com um limite de vaga de emprego que está ali disponível. Então, assim, não que seja finita as vagas de emprego, não, a tendência dela é aumentar, mas de acordo com a economia, às vezes, do país, tá? Uma decisão, por exemplo, do presidente da República, de abrir o mercado, então, tipo, abrir o mercado para importação, por exemplo, então, se o país está importando os produtos, significa que ele está dando emprego para outro país e tirando emprego da gente aqui, se ele está importando, tá? Quando o país está exportando o produto, ele está dando emprego para a gente aqui, tirando emprego do outro país de fora. Então, bom,
falar de Brasil, vamos dar exemplo. O Brasil, ele é um país que ele exporta mais do que importa em se falando de dinheiro. Então seria positivo para emprego. Mas só que o Brasil é um país de commodities. Ele exporta produto agrícola, basicamente, no modo geral. Estou generalizando. Então, o que acontece? São produtos que têm um valor agregado baixo em relação à mão de obra. Porque você gera uma quantidade grande daquele produto com uma pequena quantidade de mão de obra, porque não são tantas pessoas que precisam trabalhar ali na produção, sei lá, de milho, por exemplo, que a gente exporta. E a gente importa produtos acabados. Vamos supor, quando a gente importa celulares lá da China, né? O aparelho celular ele demanda a quantidade de mão de obra muito maior, porque existem várias peças, vários tipos de equipamentos, vários tipos de itens ali naquele produto que exigem uma quantidade maior de funcionários e dá mais empregabilidade. Então, é uma decisão econômica. Então, perceba que a gente tem que conhecer a macroeconomia, tem que conhecer a economia do país também, né? Não basta conhecer do seu ramo de mercado. Mas, de qualquer maneira, isso é uma balança, tá? Sempre tem um lado positivo, a economia sempre tem um lado positivo e um lado negativo, tá? Se a gente não importar também, a gente precisa desse produto para poder melhorar assim, o nível de capacitação, de produção do nosso país. A gente precisa, às vezes, importar um equipamento para poder trabalhar melhor, produzir melhor, né? Então, tem um lado positivo também na importação, nem tudo é ruim, né? Olha lá, porque a água é barata, mesmo sendo necessária à vida, e os diamantes são caros, mesmo não sendo essenciais. É a questão da oferta e procura, né? A água é barata porque está em abundância. No nosso país nós temos água em abundância, graças a Deus, então por isso que ela é barata, né? E aí ficaria só o custo do tratamento em si. E ela, apesar de ser um produto que você paga por ele, mas como ele está em abundância, é possível, você não paga pela captação de água. Você até tem uma ANA, lá, a Agência Nacional das Águas, que regula, tem até uma taxa por causa da taxa de conservação, mas não é um valor, né, mais irrisório. Na realidade, o grande valor da água está na própria energia elétrica e os produtos para tratar ela. Então, por isso que ela é mais barata, mesmo sendo tão necessário. Por exemplo, o ar que a gente respira é totalmente gratuito e é mais necessário ainda do que a água, porque está ali abundante, né? Não, a professora até dá esse exemplo, ela fala, se um dia a gente fosse para a Lua, se fosse morar na Lua, lá o ar teria um preço, né? Porque alguém teria que levar para lá e aí teria um custo e aí teria um preço porque teria uma demanda. Alguém precisando e não tem. Então, o fato de não ter, de ser raro, que torna caro. Por isso o diamante é tão caro assim, né? Porque a renda per capita no Sudeste é maior do que no Nordeste? Tá, pessoal? Legal essas perguntas. Eu quis mostrar isso para vocês, que é até para estimular e a gente sentir e aí a necessidade da economia, né? Renda per capita, para quem não sabe, é a renda por pessoa. Então você pega a renda da família, divide pela quantidade de pessoas, é a renda por pessoa naquela família. Se eu pego a quantidade de pessoas do Sudeste, todas elas, e divido pela renda global, vai estar uma renda por pessoa, tá? Então, aí é um percentual mesmo importante, porque mesmo, às vezes a renda parece que é baixa, mas se a quantidade de pessoas for pequena, então por pessoa ela acaba sendo alta, ou vice-versa, né? No caso aqui, a gente sabe que toda a produção industrializada do país está mais centralizada, não que esteja toda aqui, mas está mais centralizada aqui no Sudeste. Por isso que a renda per capita está mais para cá. Então, aqui em São Paulo, né, por exemplo, nós temos agricultura aqui. Mas se você olhar a capital, por exemplo, quase nada. A gente tem a produção aqui, a indústria está aqui. Então aí você concentra mais as pessoas, mas concentra mais a renda nessa região. Por isso que a renda aqui é maior do que lá no Nordeste, que ele é mais focado na agricultura mesmo. Fora as dificuldades que todo mundo sabe que existe lá no Nordeste, mesmo para trabalhar com agricultura, né? Então, pessoal, se eu for me estender,
vai longe isso aqui. A intenção aqui que eu mesmo dessa aula é para vocês entender o que é economia na nossa matéria e qual o foco do estudo da economia na nossa matéria. Porque o nosso curso não é um curso de economia, é um curso de administração. Só que o administrador precisa entender de economia, ele precisa entender de contabilidade também, para conseguir administrar, porque ele tem que entender o mercado, entender o ramo de atividade dele para poder tomar decisões. Essas decisões vão ser baseadas em duas vertentes, financeira e econômica. E é isso que nós vamos estudar, ok? Muito obrigado, assistam as videoaulas e até a próxima.